Fala rapaziada, tudo certo? Bora falar da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-0 na noite de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória que colocou o Flamengo também no bolo pela disputa do Campeonato Brasileiro de 2023. Ontem no Maracanã, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram numa briga onde o Palmeiras poderia fechar a noite como líder momentâneo do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, com uma vitória, poderia encostar em Palmeiras, Botafogo e Grêmio. E foi isso que aconteceu. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0 em um jogo onde tivemos no primeiro tempo onde o Flamengo foi muito superior que o Palmeiras e no segundo tempo o Flamengo só administrou o resultado e conseguiu até ampliar para um 3-0 depois que o Palmeiras poderia ter reagido, mas teve o Gustavo Gomes expulso. Vamos falar da partida. A gente teve, como eu falei, o primeiro tempo onde o Flamengo foi muito superior que o Palmeiras, começou muito melhor. O Palmeiras, de novo, né, com aquele esquema de três zagueiros, é um esquema que eu gosto, mas eu acho que o Palmeiras tá um time, como eu posso falar, um time que não está muito encaixado na defesa, é um time que não tem um equilíbrio, a gente vê muitos buracos, o Gustavo Gomes não está conseguindo jogar muito bem, né, nesse sistema de marcação. Já o Flamengo entrou muito bem, eu acho que o Pedro dispensa comentário, fez uma ótima partida, tirando os gols. Eu acho que o Everton Cebolinha jogou muita bola. O Pulgar, pra mim, foi o dono do meio-campo. O Gerson também fez uma boa partida. E o primeiro gol do Flamengo saiu com o Pedro num belo passe do Eric Pulgar, numa bela assistência. Ele conseguiu encontrar o Pedro, que antecipou a defesa do Palmeiras e deu um toquinho na saída do Everton de cobertura e fez 1-0 pro Flamengo, que começou melhor na partida, teve algumas chances, mas a melhor chance foi com o Palmeiras. Um pouco antes desse gol do Flamengo, com o Breno Lopes, numa bela jogada do Endrick, que foi o melhor jogador do Palmeiras novamente na partida, mas o Breno Lopes não soube antecipar muito bem a marcação e não conseguiu tocar a bola para fazer 1-0 para o Palmeiras, e depois disso saiu esse gol do Flamengo com o Pedro, e um gol merecido porque o Flamengo estava melhor organizado que o Palmeiras não estava muito... não estava muito compactado na defesa, estava muito espaçado. Já o Flamengo estava muito a cara do Tite, um time que sabe atacar organizado e se defende muito melhor organizado ainda. O Tite é isso, alguns falam que é tranqueiro, mas eu discordo muito. Eu acho que o Tite é um cara que sabe organizar e fazer um time muito equilibrado, e ontem o Flamengo estava muito equilibrado e depois fez o 2-0 com a Arrascaeta de cabeça num belo cruzamento do Everton Cebolinha, que, falo de novo, tá voltando a jogar aquele futebol que a gente viu no Grêmio, muito por ter o Tite como treinador, que parece que o Cebolinha se transforma como quando tem o Tite como treinador. Isso aconteceu na Copa América de 2019, onde o Cebolinha foi um dos principais jogadores naquela campanha vitoriosa da seleção, e ontem ele deu um cruzamento e o Arrascaeta livre cabeceou e fez o 2-0 para o Flamengo. E novamente um erro de marcação do Palmeiras, que a gente vê que tem três zagueiros, mas acaba que nenhum tá marcando nenhum, tão muito desequilibrada a defesa do Palmeiras, não é a defesa que tá se encontrando. Aí o Piquerez acaba vindo para marcar, mas também não marca ninguém. O Arrascaeta sobrou livre, fez o 2-0 e poderia ser até um 3-0. O Flamengo criou para isso. Foi muito parecido com a partida da semana passada entre Botafogo e Palmeiras, com o Palmeiras sofrendo muito no primeiro tempo e tomando gols que, por conta da má organização da defesa, que também eu encaixo os volantes. Eu acho que o Zé Rafael e o Rios não estão fazendo essas partidas, apesar do Palmeiras estava vencendo nas últimas partidas, o Rios não tá jogando bem, Zé Rafael também não. Então acho que depois que o Fabinho entrou, mas é difícil analisar, porque depois no segundo tempo o Palmeiras teve um jogador expulso, mas eu acho que o Fabinho tinha que dar... Ele é um primeiro volante que joga muito bem, marca muito bem, tem uma saída de bola ok, então eu acho que o Fabinho merecia ser titular desse time do Palmeiras, junto com o Zé Rafael, mas o Abel não enxerga isso, ele acha que o Rios ainda é a melhor opção. E o segundo tempo fechou no 2-0 com o Flamengo muito superior, dominando, criando muito bem, com a marcação certinha, atacando muito bem, muito organizado. Toda vez que chegava com perigo. Se não fosse o Everton, certamente poderia ter sido um 3-4-0 só no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Abel Ferreira decide mudar, vê que o time está mal, tira um dos zagueiros, que foi o Luan, para colocar o
o Fabinho no meio campo para dar mais uma força e tirou o Rios, colocou o Luiz Guilherme para ter um atacante a mais, mesmo que o Luiz Guilherme não é um atacante de origem, ele é mais um meia, e eu acho que ele poderia ir nessa função, visto que o Rafael Veiga não está bem, ele não participa muito do jogo. Isso estava acontecendo nas outras partidas, mas o Palmeiras ganhava e acabava não sendo muito notado. Mas o Rafael Veiga não está muito participativo nesse time do Palmeiras, como já foi, e isso acaba prejudicando o Palmeiras, porque o Palmeiras perde um jogador no meio-campo de criatividade, mesmo que o Veiga não é um meia tão criativo, e isso faz muita falta, porque fica dependendo só do Endrick, que ontem jogou praticamente sozinho no ataque do Palmeiras. Já o Flamengo tem o Arrascaeta, que dispensa comentários, tem o Pulgar numa ótima fase, que ontem na coletiva o Tite e o seu auxiliar, o seu filho o Matheus, e falaram sobre o Pulgar, que é um cara muito inteligente, muito tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Pulgar é um jogador quase completo, na minha opinião. Eu achei ele um baita jogador e ontem ficou muito evidenciado isso, que tanto na marcação quanto depois ele deu uma bela assistência no primeiro gol do Pedro. Aí no segundo tempo, o Palmeiras com essas mudanças seria um time mais ofensivo, mas aí acontece a expulsão do Gustavo Gomes num lance bem criticável, mas indo do argumento do que aconteceu na semana passada no jogo contra o Botafogo, onde o Adrielson foi expulso após uma falta que anularia um ataque promissor, um ataque perigoso, o Adrielson acabou sendo expulso. Eu vi coerência em expulsar o Gomes, mesmo que eu acho que tanto lá no lance do Adrielson quanto no do Gomes dá discussão de não ou de expulsão ou não. Nesse do Gomes, alguns argumentam que estava muito longe do gol, estava para trás do meio campo, então não sei se isso, eu não conheço a regra nessa parte, se isso caracteriza uma possível não expulsão, mas o Gomes foi muito infantil, o Gustavo Gomes que tá mal, mas ele, como o Gustavo Gomes tem um peso, muitos acabam não falando da fase do Gustavo Gomes, mas ele está muito mal no Palmeiras. No primeiro gol ele deu condição pro Pedro, tava marcando ninguém, tava mal posicionado, e ontem no tempo de bola contra o Arrascaeta, que não é um jogador alto, o Gustavo Gomes errou o tempo de bola e agarrou o Arrascaeta numa gravata e foi expulso, e não tem muito o que discutir, ele agarrou o Arrascaeta e foi expulso, e depois disso o Palmeiras o que poderia reagir acabou não conseguindo, porque estava com um jogador a menos, com o Flamengo muito bem na partida, e isso seria difícil o Palmeiras reagir, até que o Flamengo acabou depois no contra-ataque, porque o Flamengo não quis se expor tanto para não cansar os jogadores também, pensando no restante do campeonato, estava já com o placar construído e estava só esperando uma bola, e essa bola aconteceu. Depois no contra-ataque o Flamengo saiu em velocidade, o Everton Cebolinha cruzou na área, a bola sobrou, foi pro Gerson, que ajeitou pro Pedro, que antecipou o Murilo e fez o 3-0, dando números finais à partida. Depois disso o jogo ficou meio nenhum time querendo atacar muito, o Palmeiras não conseguia criar, o Flamengo estava tentando contra-ataque para tentar fazer o quarto gol, acabou não saindo, mas ficou no 3-0. A gente agora vai ver um campeonato pegando fogo. Vai ter hoje Botafogo e Grêmio. O Botafogo tem a chance de abrir 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que perdeu ontem, mas se perder para o Grêmio, ver o Grêmio chegar, ver Palmeiras chegar, Bragantino chegar, e agora o Flamengo, até possivelmente um Atlético Mineiro se vencer. A gente vê, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. 6 times na briga do Campeonato Brasileiro, visto o que aconteceu nessa rodada por enquanto, porque tivemos a derrota do Bragantino, a derrota e a vitória do Flamengo, que agora o Flamengo chegou na briga, e hoje a gente tem confronto direto entre Botafogo e Grêmio. Se o Botafogo ganhar, volta a ter uma vantagem na liderança, mas se perder e o Grêmio ganhar, o Grêmio encosta no Botafogo e embola tudo. Então tá vai ser um final de campeonato muito emocionante, tanto na briga lá em cima quanto na briga do Z4. Acho que eu vou fazer um vídeo depois analisando esse final de campeonato, talvez na sexta, no sábado, porque acaba a rodada hoje. Estou gravando esse vídeo na quinta de manhã, então acho que seria legal um vídeo analisando o que a gente pode ter nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Tivemos ontem uma partida onde, na minha opinião, eu acho que de todo mundo, o Flamengo mereceu muito ganhar. Ficou até barato o 3-0,
porque o Flamengo criou e jogou muito mais que o Palmeiras, que estava muito desorganizado ontem. Eu acho que o Abel reconheceu isso, mesmo não sendo tão explícito, mas ficou bem na cara que o Palmeiras não tá bem, não estava bem na noite de ontem, e o Flamengo muito bem, e o Tite dando a cara dele ao time. Tudo bem que no segundo tempo teve um jogador a mais, mas a gente já viu no primeiro tempo um time muito a cara do Tite, um time que ataca bem e se defende melhor ainda. Então é isso, o Tite é muito isso. Então agora o Flamengo chega na briga do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda continua na briga, está empatado com o Botafogo, depende muito do resultado de hoje à noite entre Botafogo e Grêmio, mas não dá para arriscar nada, não dá para considerar que o campeonato já está ganho, que o campeonato já está perdido. Todos esses 6 times que eu citei têm totais condições de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida de ontem entre Flamengo e Palmeiras, dê a opinião de vocês, comenta aí se vocês acharam o resultado justo, se achavam que poderia ter sido mais de 3-0, comenta aí, deixa a opinião de vocês e já fala o que vocês esperam para esse final de Campeonato Brasileiro. É isso, tamo junto, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, vamos ajudar o canal a crescer e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!